Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Peixer, mais uma vez uma grande satisfação em poder estar aqui com vocês no Legale, para essa pós-graduação em Direito Penal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante, nós vamos falar de provas no processo penal, Especialmente nós vamos falar da perícia, do laudo pericial, porque a cadeia de custódia é uma matéria que eu não fiquei incumbido, mas eu vou tratar com vocês aqui da prova pericial, tá bom? Primeiro, vou me apresentar aqui para vocês, vamos lá para o slide que eu vou passar o contato. Olha só, pós-penal, nós vamos falar de prova pericial e aqui, então, está o meu nome, sou o professor Cleiton Lourenço Peixer e esse e-mail, pessoal, cleitonpeixer1@gmail.com é o que eu destino para os alunos para tirar dúvidas, Então, caso vocês tenham alguma dúvida com relação à matéria, podem me encaminhar o e-mail, que não prometo responder imediatamente, As nossas atribuições aqui são muitas, mas assim que possível eu respondo as dúvidas, tá bom? Então, sem muitas delongas, porque nós temos muito material para ver, vamos passar então aqui para a prova pericial, E pode voltar aqui comigo? Olha só, antes de falar de provas, nós precisamos ter em mente o conceito analítico de crime, E quando se fala em conceito analítico de crime, temos que ver o que nós buscamos para considerar crime e que possa eventualmente gerar uma condenação, Então, no processo penal se busca materialidade e autoria, Para que se exista um crime, é necessário a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para a proposição da ação penal e, em consequência disso, a comprovação da autoria para uma eventual condenação. Então, feitas essas observações, nós temos que, para provar a materialidade, precisamos buscar lá o conceito analítico de crime. E aí nós falamos da ação, Precisamos, para que se tenha crime, uma ação, Uma ação que pode ser também uma omissão, Nos casos aí dos crimes omissivos, e precisamos de um resultado. E dentro dessa ação e desse resultado, nós precisamos ter um nexo de causalidade, Ou seja, aquela ação foi motivo daquele resultado. E aí sim, vamos analisar a tipicidade, ver se aquilo está inserido no Código Penal ou nas leis esparsas que configura crime. Feita essa análise, para que seja provado a materialidade, nós precisamos fazer isso com robustez, através de laudos e depoimentos, e um dos meios de prova para isso é justamente a prova pericial, Nós temos prova testemunhal, documentos, mas também temos a prova pericial, que é a que nós analisaremos hoje. Vamos dar uma olhadinha lá no slide, então? Olha só, como eu disse a vocês, vamos analisar aí os conceitos analíticos do crime, E aí, para que exista crime, se faz necessária a comprovação de materialidade e autoria. Então, como eu disse a vocês, nós temos ação e omissão, Nós temos um nexo de causalidade e nós temos um resultado, E dentro disso, vamos verificar se existe a tipicidade. Esse é um conceito primário de crime. E aí, qual o objetivo da prova, Olha só. O objetivo da prova é o seguinte, pessoal. Formação da convicção do juiz acerca dos elementos essenciais para o deslinde da causa, ou simplesmente tornar aquele fato conhecido pelo juiz, convencendo da sua existência, Então, um dos meios de prova, como eu disse a vocês, é a prova pericial. Um dos meios, Porque tudo aquilo que pode servir para a comprovação de um determinado fato é um meio de prova. E isso nós podemos comprovar através do artigo 155, que fala assim: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Perfeito? Então, olha só, volta aqui comigo. Um dos meios de prova, como eu disse a vocês, é a prova pericial. O juiz não está distrito somente a essa prova. O juiz vai julgar de acordo com todo o conjunto probatório produzido nos autos, com a ressalva de que você não pode ter uma condenação baseada somente nos elementos constantes do caderno investigatório, ou seja, lá do inquérito policial, Então, todas as provas produzidas no inquérito policial, elas devem ser retificadas
em juízo por convencimento do juiz, né? O laudo pericial é uma exigência lá do artigo 158 do Código de Processo Penal, porque nos crimes que deixam vestígios, né, é necessário o laudo pericial, né? Então vamos dar uma olhadinha lá no material, olha só. Artigo 158, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, né? E eu sempre fui muito admirador do professor Guilherme de Souza Nutti, sempre trago os ensinamentos dele para vocês, porque eu acredito que é um dos autores que mais são didáticos, né? E traz a matéria de uma maneira mais simples para o aluno, né? Então, olha só, com relação ao vestígio, né? É o rastro, a pista ou indício deixado por algo ou alguém. Há delitos que deixam sinais aparentes da sua prática, como ocorre com o homicídio, uma vez que se pode visualizar o cadáver. Outros delitos não os deixam, tal como ocorre com o crime de ameaça, quando feito oralmente. Preocupa-se a lei com os crimes que deixam rastros passíveis de constatação e registro, obrigando-se no campo das provas à realização do exame de corpo de delito. Trata-se de uma prova imposta por lei, prova tarifada, de modo que não obedece à regra da ampla liberdade da produção das provas no processo criminal. Assim, se realizando o exame determinado, pode ocorrer nulidade, nos termos do disposto no artigo 564, 3b do Código de Processo Penal. Volta aqui então, olha só, quando se fala em prova pericial, né, é uma prova que ela tem regras a serem seguidas, ela não pode ser feita aleatoriamente. E também não pode ser feito por qualquer pessoa, tem que ser o perito responsável, indicado pelo juiz, né, ou o perito oficial para que seja feita a prova. Sempre dando ciência às partes, né, não se pode ter um laudo aqui feito unilateralmente para que se possa condenar, então, o acusado. Olha só, voltando para mim. O exame de corpo de delito, né, é a verificação da prova da existência do crime, feita por peritos diretamente ou por intermédio de outras evidências, quando os vestígios, ainda que materiais, desapareçam. O corpo de delito é a materialidade do crime, isto é, a prova da sua existência. Então, percebam, o exame do corpo de delito vai delimitar aqui qual que é a materialidade do crime, né? Então, nós vamos ter indícios de autoria e materialidade para que se possa intentar uma ação penal. E a materialidade vai ser descrita aí no exame de corpo de delito, direto ou indireto, percebam? É próprio afirmar que toda infração penal possui corpo de delito, isto é, prova da sua existência, pois se exige materialidade para condenar qualquer pessoa, embora nem todas fixem o corpo de delito por vestígios materiais. Em relação a esses últimos, é que se preocupou o artigo em questão, exigindo que se faça a inspeção pericial com a emissão de um laudo para comprovar a materialidade. Portanto, em crimes que deixam vestígios materiais, deve haver sempre exame de corpo de delito. Preferencialmente, os peritos devem analisar o rastro deixado pessoalmente. Em caráter excepcional, no entanto, admite-se que o façam por meios de outras provas em direito admitidos, como o exame da ficha clínica do hospital que atendeu a vítima, fotografias, filmes, atestados de outros médicos, entre outros. É o que se chama de exame de corpo de delito, perfeito? Volta aqui comigo então, olha só. Quando se fala em corpo de delito, né, precisa-se entender que o delegado está incumbido de preservar o local até a chegada dos peritos, né, para que não tenha qualquer vício na perícia, né? Ela tem que ser feita lá no local onde ocorreram os fatos. Admite-se de forma diferente? Sim, quando não é possível, né, pode ser feita através de um laudo indireto, através da análise clínica daquela pessoa que foi atendida no hospital, atestado por médicos e etc. Tá? Mas sempre que possível, o delegado de polícia deve comparecer ao local e preservar, né, o local até a chegada dos peritos. Perfeito? Seguindo então no nosso material, olha só. Portanto, o exame de corpo de delito é uma espécie de prova pericial. É o auto onde os peritos, após avaliarem o corpo de delito, descrevem suas observações. A confissão, né? A lei é expressa quanto ao caso de confissão do réu, que não pode suprir o exame de corpo de delito, por conta da garantia jurídica, uma vez que o réu pode se autoincriminar, né? E aí eu tenho uma passagem do professor Nutti também,
que está no material de vocês, mas eu vou tocar um pouco a aula para frente, porque senão a gente não consegue passar todo o conteúdo para vocês, né? Voltando para mim, então, falando um pouquinho de confissão, né? A lei, quando se fala em confissão, ela não admite, né, a ausência do laudo pericial, do exame do corpo de delito, né? Por quê? Porque o réu pode se autoincriminar no sentido de evitar a punição de uma outra pessoa, por exemplo. Então, como o réu não presta o compromisso de dizer a verdade em juízo, não pode suprir, né, o exame à confissão do réu, né? Então, existe também a possibilidade, pessoal, do recebimento da denúncia sem o exame do corpo de delito, né? Então, é necessário que o exame de corpo de delito esteja presente na denúncia? Não necessariamente, né? Por quê? Porque o exame de corpo de delito, ele vai ser base para o julgamento do juiz, né? Ou seja, lá na frente, na hora de propor a sentença, né? Então, a falta desse exame não obsta aí a propositura da ação penal, né? Com o recebimento da denúncia. Vamos dar uma olhadinha lá no material. Olha só, possibilidade de recebimento da denúncia sem o exame de corpo de delito. O artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, né? Entretanto, a apresentação do laudo pericial pode ser feita no decorrer da instrução criminal, pois será base para o julgamento, como eu disse a vocês, né? Então, você tem a possibilidade de receber a denúncia sem que ainda tenha o exame de corpo de delito. Vamos dar uma olhadinha no que fala o professor Nutti. Olha só. Recebimento de denúncia sem o exame de corpo de delito. Possibilidade. A indispensabilidade do exame diz respeito ao julgamento da ação penal e não ao mero recebimento da denúncia, que pode ocorrer antes da remessa do laudo a juízo. No caso do início da ação penal, deve existir no inquérito provas suficientes para demonstrar a materialidade, ainda que não sejam definitivas, o que somente será alcançado pela apresentação do exame de corpo de delito, ou, na sua falta, pela produção de provas em direito admitidas, né? A exceção disso é o processo de julgamento dos crimes contra a propriedade material, né? O plágio. Então, é uma exceção, porque o artigo 524 lá diz o seguinte: no processo e julgamento dos crimes contra a propriedade material, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. E olha só, no caso de haver o crime deixado vestígios, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito, tá? Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Percebam, então, que nos casos de crimes de propriedade imaterial se faz necessário para o recebimento da denúncia, diferente dos outros casos, né, o laudo pericial, tá bom? Outra questão que tem relevância é com relação aos crimes sexuais, né? Para esses não são exigidos aí a apresentação do laudo de corpo de delito. Vamos dar uma olhadinha. Nos crimes sexuais não há necessidade de realização do exame de corpo de delito, a perícia, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais. Exemplo, um estupro cometido com grave ameaça não pode deixar rastro visível da sua ocorrência, nem por isso deixará de ser punido o autor, desde que por outras fontes, por exemplo, uma prova testemunhal, seja possível compor a existência do crime. Somente se faz o exame quando for viável, embora não seja elemento determinante para a prova do crime. O parágrafo único do artigo 158 do CPP, instituído pela Lei 13.721 de 2018, determina prioridade na realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, voltando aqui para mim, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, contra criança, adolescente, né, ou idoso ou pessoa com deficiência, sempre terá prioridade a elaboração do exame do corpo de delito, né? Então, isso se faz de forma mais breve, mais rápida, né?
para que se possa dar prioridade nessas situações. Bom, nosso tempo aqui é curto, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o segundo bloco em seguida.